Bom dia, estamos retornando aí ao nosso programa Crítica Radical ao vivo, neste 9 de janeiro de 2015. É o primeiro programa que a gente está fazendo, não é, Jorge? Umas 2 semanas que a gente não... Um pouco mais, eu acho que antes umas do 3. Natal, umas 3 semanas. Entrou aí um pouco de recesso aí do final do ano e estamos retomando com uma pauta bastante densa, né, Jorge? Além dos 85 anos da tia Lourdes, que estamos comemorando hoje, temos um lançamento muito importante do livro A Casa da Vovó, do jornalista Marcelo Godoy, que a gente vai comentar aqui, e também essa situação gravíssima que se configura com os atentados na França, né? O atentado na França contra a revista Charlie Hebdo. Não é isso, Jorge? Nós vamos comentar também isso e convidar você a participar desse debate. Eu acho que a gente poderia iniciar com os 85 anos da tia Lourdes. A gente tinha anunciado que ela viria para uma entrevista ao vivo, mas surgiu um problema de saúde lá na família dela, ela teve que acudir o pessoal, então não vai poder ser hoje essa entrevista. Anos, né? Pois é, mas como é ligada à área de saúde, ainda é ela que acode a família quando tem problema de saúde. Mas às 11 horas ela vai estar com a gente na nossa confraternização, no almoço lá no Aconchego, né? Muito bem merecida essa homenagem à tia Lourdes. Aliás, o que a gente fizer é pouco, porque é uma experiência de vida fantástica, né? Ela manter toda essa energia, essa vontade de viver e de lutar, né? E se considerar apta a continuar nessa luta é uma coisa fantástica, que é uma referência para todos nós. Então, a gente teve um jovem estudante de jornalismo que fez um documentário sobre a tia Lourdes, o William, e a gente trouxe algumas imagens do documentário que ele fez e acrescentamos também algumas imagens do nosso arquivo. Eu acho que a gente podia colocar as imagens aí para o pessoal compartilhar e depois... Bom dia, estamos retornando aí ao nosso programa Crítica Radical ao vivo, neste 9 de janeiro de 2015. É o primeiro programa que a gente está fazendo, não é, Jorge? Umas 2 semanas que a gente não... Um pouco mais, eu acho que antes do 3. Natal, umas 3 semanas. Entrou aí um pouco de recesso aí do final do ano e estamos retomando com uma pauta bastante densa, né, Jorge? Além dos 85 anos da tia Lourdes, que estamos comemorando hoje, temos um lançamento muito importante do livro A Casa da Vovó, do jornalista Marcelo Godoy, que a gente vai comentar aqui, e também essa situação gravíssima que se configura com os atentados na França, né? O atentado na França contra a revista Charlie Hebdo. Não é isso, Jorge? Nós vamos comentar também isso e convidar você a participar desse debate. Eu acho que a gente poderia iniciar com os 85 anos da tia Lourdes. A gente tinha anunciado que ela viria para uma entrevista ao vivo, mas surgiu um problema de saúde lá na família dela, ela teve que acudir o pessoal, então não vai poder ser hoje essa entrevista. Anos, né? Pois é, mas como é ligada à área de saúde, ainda é ela que acode a família quando tem problema de saúde. Mas às 11 horas ela vai estar com a gente na nossa confraternização, no almoço lá no Aconchego, né? Muito bem merecida essa homenagem à tia Lourdes. Aliás, o que a gente fizer é pouco, porque é uma experiência de vida fantástica, né? Ela manter toda essa energia, essa vontade de viver e de lutar, né? E se considerar apta a continuar nessa luta é uma coisa fantástica, que é uma referência para todos nós. Então, a gente teve um jovem estudante de jornalismo que fez um documentário sobre a tia Lourdes, o William, e a gente trouxe algumas imagens do documentário que ele fez e acrescentamos também algumas imagens do nosso arquivo. Eu acho que a gente podia colocar as imagens aí para o pessoal
compartilhar e depois a gente comenta um pouco mais sobre essa data importante dos 85 anos da Tia Lourdes. Vamos aí ao vídeo? Eu me chamo Maria de Lourdes Negreira de Paula, conhecido nacionalmente nos movimentos sindicais e nos movimentos também de ocupações, de greve e de tudo que está aí na rua. Mas sou conhecida como Tia Lourdes. Nacionalmente, todos me conhecem, inclusive até alguns repórteres das rádios. Eu nasci no dia 9 de janeiro de 32, mas essa idade, ela é a idade de carteira, documentos. Mas, batistério, eu tenho 84 anos. Quando a crítica radical chegou aqui, eu fui sabendo que estava chegando uma pessoa que tinha da ditadura, tinha vindo escapar aqui no Ceará da morte. Eu fui vendo tudo isso, ouvindo. E daí, então, foi passando o dia e foi aumentando até que chegou o momento da crítica, que não era a crítica que nós já tivemos muitos, não estou dizendo o nome porque foi aí que eu comecei. Eu era muito jovem, aí não dá para saber muito bem, porque eu era muito jovem, tem muitas fotos aí, a crítica tem, eu acho que uma coleção de fotos minha, tem bem novinha ainda, nos estandartes, aí nas coisas. Desabou aí no meio do mundo. E Brasília, se a gente fechar os olhos, já acorda lá, porque já tem as lutas que nós vencemos em Brasília, a greve de fome do nosso colega que fez aquela greve do Abílio Diniz, e a gente comprou aquela greve ali na catedral, fomos para Brasília, fizemos tudo. Veio o César Batista do mesmo jeito. Não, essa daí nós compramos mesmo à mão. Compramos mesmo, não foi comprar mesmo com a coragem. A gente saía daqui no ônibus como que diz, a crítica nunca teve dinheiro. Quando eu digo isso, é porque a minha história veio de lá. Vem, nossos sonhos a liberta a multidão. Vem, que somos fortes quando estamos juntos. Vem, se liga e sai dessa prisão. Bom, esse chapéu, ele já se tornou... sem esse chapéu, a coisa não anda. Porque esse chapéu já é uma maneira de eu colocar a minha mensagem. Uma mensagem radical e que eu, por exemplo, fora Lula, fora Collor, tudo isso já foi esse chapéu. Fora Collor, fora tudo. Para toda luta eu tenho uma mensagem, de acordo com a situação. Mas a bandeira mesmo é contra o capitalismo, contra o racismo, contra a discriminação, contra a crueldade. Tudo isso como eu digo para você, eu estou consciente do que eu fiz, do que eu faço e do que eu quero fazer. É sem vão, porque quando nós fazemos uma luta, nós acreditamos em nós, daquilo que a gente quer. Porque na rua é onde nós temos que dar mensagem para o povão, para o povo, para todo ser humano. A vitória é muito boa. E a gente, às vezes, né, quando a gente vai para aquele, como Cocó, quando o juiz dava a ganha de causa, suspendia, a gente dançava, a gente chega perto. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, que eles têm tanta raiva de mim. Agora pode gravar o que eu vou dizer. Por exemplo, nos 500 anos do Brasil, nós fomos queimar aquele relógio. A crítica radical foi.
a gente ia também. Quer dizer, quem não faz nada no grupo faz muita coisa. Fica pastorando quando eles vêm, pode dizer. Ali foi turbado de assalto aquele relógio ali. E quando foi umas horas, começou a vir, mas veio a rádio, as viaturas. Aí a Santa, que você vai ver quem é a Santa lá, foi que a luz de lá vindo os donos, correndo. Aí um deles caiu. E nós não caímos, corremos. Quando corremos, ele disse, rapaz, essa desgraça dessa velha ainda está viva, essa praga. E a praga não cai, agora a gente cai. Ai, a gente ria tanto. Aí se metemos no miolo da passeata, se escondemos ali. Ele no cocô. Disse, rapaz, essa desgraça ainda está viva. E isso aí, ela sabe, ela tem gravado isso. E o que a senhora diz em resposta? Não deixamos que os mesmos cães nos levem à praça e levem às prisões. Quer que essa tá toda pitada? Como? Quer que essa tá toda pitada? Protesto pela vida, pela natureza, pela... Todos pro Cocó, o Cocó é nosso. Vem pro Cocó, vem pro Cocó. E eles ficam ali pra gente não passar, aí a gente fica, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga. É assim que nós faz pro lado dele. Eles ficam com ódio. E a gente, ó. Capitalismo! Tá pra morrer! Não adianta o Estado ir correr! Capitalismo! Tá pra morrer! Não adianta o Estado socorrer! É como eu digo, é hoje. Para mim tudo é hoje. É hoje. Eu não quero saber de ontem, do que eu perdi, do que eu deixei de ganhar, do que eu devia ter feito, do que eu não fiz. Não quero nem ouvir falar disso. O amanhã não tem poder nenhum sobre ele. Então, eu quero viver hoje. Hoje eu quero esse dia, o dom da vida. Hoje agradecendo a natureza, o planeta. Eu acredito ainda na minha luta. Eu não faço minha viagem agora já não. Entendeu? Minha grande viagem. Não vou fazer agora não. Eu ainda tenho projeto nos meus 80 anos. Tenho projeto mesmo. E vou chegar ao meu porto seguro. Que é a vitória do fim do capitalismo. Porque eu ainda quero. Os netos, eles têm um tempo todo para lutar, para ver o que é que vai fazer. E ele ter, como é que se diz? Ele vê a história acontecer. E para isso eles vão ter que se espelhar na gente que acredita que esse capitalismo a gente pode derrubar. Tem pessoas jovens que é velho de 100 anos. Não, eu não digo nem 50 anos, eu digo 100 logo. Mas eu considero jovem. Quer dizer, não na idade, mas para o que eu sou, para o que eu proponho, para o que eu espero, eu me sinto jovem. Para a luta, para as ideias, para o companheirismo. Tudo na luta, eu me considero jovem. Nesse sentido, eu não sou velha. Velha, eu ficar dentro de casa numa cadeira lendo quadrinho, fazendo palavrinha cruzada, não que eu não sei de conta quem faz. Não, minha palavra cruzada é aqui, na hora, é lá na rua, fazendo as palavrinhas cruzadas nas ideias.
a tia Lourdes com mais luta, mais iniciativas, mais energia, que a gente viu um pouco aí nessas imagens que foram editadas pelo William, né, Jorge? E a gente vai estar, daqui a pouco, ao vivo e em cores com a tia Lourdes lá no Aconchego, compartilhando desse momento maravilhoso, que ela diz que está muito bem e quer continuar realmente essa luta. Como ela diz aí no vídeo, né? É hoje, é aqui, é agora, é para ela, não é só para os netos e bisnetos. O que representa para nós o Crítica Radical, Rosa? Nós trazemos a imagem de uma companheira de luta de tantos anos, que segura a peteca, que participa das manifestações, que viaja no ônibus e tem uma atitude que um jovem de 20 anos às vezes não tem. Exatamente. Saca daqui para lá e de lá para cá, que enfrenta a estrada. Uma pessoa que tem uma determinação, uma coragem, né? Uma firmeza, combativa, tia Lourdes, né? É uma coisa, é um exemplo, sem sombra de dúvida, muito forte para todos nós, né? Mas nós trouxemos aqui um pouco dessa coisa, porque quando você traz uma imagem dessa, quando você traz uma companheira dessa para o programa, tem toda uma simbologia, né? Tem todo um sentimento, tem toda uma história, tem todo um registro, tem toda uma sensibilidade com a pessoa humana, que é essa coisa aí maravilhosa que é a tia Lourdes, né? Você falou aí no início do programa que tudo que nós fizemos para ressaltar isso ainda é muito pouco, né? Mas está uma amostra aí, tia Lourdes, está uma amostra aí, amigo e amiga do programa Crítica Radical. Nós temos um carinho com essa tia, que é uma coisa impressionante. E esse carinho não é só do Crítica, não. É um carinho que se estende pela cidade, estende pelo país, estende para todo canto, que esse espírito marca a tia Lourdes, marcou a tia Lourdes e vai nos marcar para o resto da vida, Rosa. Uma coisa importante... Crítica Radical tem uma marca também, que é essa marca dessa companheira de luta, que é a tia Lourdes. Pois é. Entendeu? E uma das frases fortes nela é o quê? Que não deve amaciar, né? Você está amaciando, meu irmão? Qualquer sinal de conciliação, de recuo, ela vai logo em cima, está amaciando, está querendo amaciar. Pois é, tia Lourdes, é importante, nesse momento, a gente está tendo essa felicidade, né, de trazer essas imagens e essa referência realmente para todas as gerações, né? Uma pessoa que continua firme na luta e numa proposta, né, Jorge, que é, como ela mesma diz, é radical. Interessante, o tempo nosso aqui é curto, mas essa relação da tia Lourdes com a teoria, com a vida, né, com a experiência dela no movimento sindical, na política, com essa compreensão da crítica radical, a crítica às categorias, a atitude dela no dia a dia, no acompanhamento, na participação. Ela não cansa de lembrar da luta pela libertação do César de Batista. Lembrou aí também do Rosélio, né? Do Rosélio. A greve de fome que a gente fez na época. Enfim, é uma pessoa que tem uma história, tem uma riqueza muito grande, que vai precisar mais de um programa, né, para poder analisar. Então você está tendo aí uma pequena amostra de uma pessoa que nós gostamos muito, amamos, e que é um esteio da luta do Crítica Radical. Tia Lourdes, um abração, um beijo de todos nós, todas. Oxalá a gente chegue a esta idade com essa garra, com essa energia, com essa determinação, né? Parabéns também ao William por escolher esse tema, né? Que a gente vai poder... E aqui nós trouxemos aqui exatamente para registrar esse esforço, né, dele, a equipe lá, da ida dela, ela foi lá, participou da demonstração, né, da exposição dele. Muito bom. Mas no início dessa fala aí da tia Lourdes, Jorge, ela faz referência ao Crítica Radical, né, como foi que começou, que ela tomou conhecimento, né, de um pessoal que chegou para escapar da morte, né? Ela estava se referindo exatamente a você e a Célia, né, que vieram de São Paulo na clandestinidade e se juntaram aqui a nós para levar essa luta adiante. E nós temos também aqui como ponto da nossa pauta, né, fazendo o gancho aí com o que a tia Lourdes lembrou, o lançamento, tivemos recentemente a publicação do relatório da Comissão
da chamada Memória, né, Verdade. Comissão Nacional da Verdade. Da Verdade. E agora o lançamento, né, desse livro, A Casa da Vovó, do Marcelo Godoy, jornalista Marcelo Godoy, que é um libelo, né, contra a repressão, as torturas que aconteceram no período da ditadura militar. Eu li só as primeiras páginas, né, porque eu tive acesso mais recentemente. Você já teve a oportunidade de ler o livro como um todo. Acho fundamental, pelo que você falou, foi assim, direto, né, porque a leitura realmente prende. E a gente acha importante, além de fazer o registro, né, da atitude desse jornalista que ousou, né, publicar essa obra com muitos dados sobre a Casa da Vovó, como era chamada o DOI-CODE, né, lá em São Paulo, pelos próprios torturadores. Nós temos, então, aí o relato do Marcelo Godoy. Você que já leu o livro, Jorge, qual é o comentário que você faz aqui para nós com relação a isso? Está aqui a capa do livro, né? Não sei se dá para aproximar aí para o amigo e amiga do programa ver bem nítido a capa. Não sei se tem como aproximar aí, ou sabe? Foi o resultado de uma pesquisa de 10 anos do Marcelo Godoy, de 2004 a 2014. Né? E é um livro que eu queria só destacar aqui na contracapa. Bom, primeiro o título, Marcelo Godoy, A Casa da Vovó, uma biografia do DOI-CODE, 1969-1991, Centro de Sequestro, Tortura e Morte da Ditadura Militar. O livro saiu pela editora Alameda. A foto registra a condecoração de vários serviços prestados por vários elementos à ditadura militar na época. Na contracapa do livro, tem 2 comentários que eu sintetizo rapidamente para vocês. O trabalho de Marcelo nesse livro mostra que é perfeitamente possível e necessário investigar a fundo os crimes cometidos durante a ditadura. É preciso ter credibilidade, conhecer profundamente o quadro político do período, estar movido por uma paixão inesgotável para romper o silêncio de 25 homens e mulheres que trabalharam no DOI e que testemunharam as atrocidades corridas nos porões da ditadura militar. Nos últimos 10 anos, pouco foram os instantes em que Marcelo não pensou nesse assunto, em sua complexa tarefa de montar o quebra-cabeça de um passado ainda incompreendido. O resultado de tamanha obsessão é um livro histórico. Eu vou ler aqui para você, amigo e amiga, essa apresentação que eu acho perfeita. Apresentação não, ele chama de uma advertência. Então, quando você quer escrever ou falar uma coisa, acabam suicidando você. É aquela história. O que você acha disso ou acha daquilo? Eu não acho nada, porque um amigo meu achou um dia e não acharam nunca mais o cara. Você entende? Marcelo diz, entendi. Às vezes as pessoas deixam de escrever certas coisas ou de comentar outras coisas, não por omissão, mas por instinto de preservação. Mas isso é uma época que já passou, né? Não, não passou. O duro é que não passou. O duro é que é o seguinte, pode ter passado para você, mas eu não sei que não passou. Tanto não passou que você andou ligando para as pessoas e todo mundo ligou para mim. Se tivesse passado, eu não estaria falando com você, eu ainda estaria no anonimato e você jamais saberia de mim. A estrutura do livro tem 4 pontos destacados. Ele faz uma introdução apresentando o livro, tem um ponto sobre a estratégia, depois vem a questão da tropa, depois entra a questão das táticas e depois entra a questão do clandestino. O livro é uma preciosidade. É uma coisa impressionante o relato do Marcelo Godoy com relação a esse período de pesquisa. E ele fala através dos torturadores, através das pessoas que trabalharam, entre aspas, no DOI-CODE, que serviram à ditadura militar, que prenderam, que se infiltraram nas organizações revolucionárias, que entregaram essas pessoas, que falam concretamente de que as pessoas que estavam na luta armada, que participaram do processo de luta contra a ditadura, que se exilaram, que foram para o treinamento de guerrilha, etc. tal, se voltassem ao país, a ordem era matar, era executar. Não tinha conversa, todo o pessoal. E o nome, a Casa da Vovó, é o reflexo. Então, quando dizia levar para a Casa da Vovó, mas na verdade a Casa da Vovó tinha várias casas.
no país. Espalhada pelo Brasil. Espalhada no sentido da ação, da eliminação, da tortura, das informações que eles queriam reunir com relação às organizações. Bom, o DOI-CODE funcionava na Rua Tutóia, que é um local temido por todos nós na época. Todo mundo sabia, todos nós sabíamos que cair e ir para o DOI-CODE era o risco grande de ser morto, de ser eliminado fisicamente. Além de torturas incríveis que eles aperfeiçoaram. O esquema foi montado porque, no meu caso, a primeira prisão, eu notava perfeitamente que os órgãos de repressão não estavam ainda, Rosa, bem coordenados, bem articulados. Então, muitas informações, muitos dados, o tempo aqui não permite a gente relatar isso, podemos voltar aqui num outro momento, você via perfeitamente esse tipo de coisa. O Exército monta um esquema, monta uma comissão e monta uma infraestrutura e leva para dentro do espaço várias pessoas ligadas ao próprio Exército, a Polícia Civil, Militar, e monta um esquema... E a Polícia Federal, né? Polícia Federal, e monta um esquema que foi de uma eficácia na eliminação, na tortura, na prisão e na infiltração nas organizações revolucionárias. Há fatos aqui, há dados aqui que, de uma certa forma, são muito mais fortes, são muito mais expressivos, contam de uma forma muito forte a história da luta contra a ditadura. O próprio relatório da Comissão da Verdade, de uma certa forma, perde. Não tem a mesma força, a mesma da apresentação dimensão do Marcelo. Então, é um Marcelo. livro que você precisa ler, você precisa conhecer. No nosso caso, nós estamos fazendo um esforço para reproduzi-lo, claro, para poder todas companheiras, lerem o livro para nós comentarmos. E estamos no esforço, junto com outras pessoas do Estado, para o lançamento do livro, para o debate do livro e, principalmente, com base nos relatos do Marcelo, implementar uma luta realmente consequente contra os torturadores, os que perseguiram, os que mataram, muitos dos quais estão vivos aí, ainda escondendo a história real do desaparecimento. Uma das lacunas do relatório da Comissão Nacional da Verdade é exatamente essa, que o próprio Marcelo, ao trazer os depoimentos dos responsáveis, traz de uma forma cristalina como é que era a sistemática da eliminação, da tortura, da prisão e da infiltração dos organismos de repressão com relação à juventude. Particularmente no período compreendido entre 70 e 72, o DOI foi montado em 69, a partir de 69, esse período do Médici para o Geisel foi o período onde a eliminação física tomou de conta. 70% do pessoal era o pessoal jovem. Jovem, como nós na época, Rosa Fonseca, que inevitavelmente era eliminado pela ditadura militar. Uma coisa assim impressionante. Ele pega essa questão do Clausewitz, da guerra, compara a questão da violência na esquerda e na ditadura, puxa o problema da montagem do aparelho, mostra concretamente como é que era o funcionamento do aparelho. A questão, você tem falado também sobre o processo de infiltração, né? Do pessoal nas organizações, né? Como se deu o processo de desbaratamento de vários aparelhos, como se chamava, né, na época. E eu acho que eu vejo assim como uma importância muito grande, Jorge, porque como é que se pode admitir, né, que há pessoas, inclusive no atual governo, que ficam defendendo que essa questão tem que ser tratada com suavidade, como é que se diz, não pode ser encarado nessa dimensão que algumas pessoas querem, né? Quer dizer, é uma coisa tão absurda essa situação do Brasil, porque em vários outros países, até hoje, né, na Argentina, em outros cantos, tudo que se descobre em relação ao período da ditadura, o pessoal vai atrás, coloca os torturadores no banco dos réus, seja doente, seja independente de idade. E tem um dado, Rosa, que é muito interessante, amigo e amigo do programa Crítica Radical, que geralmente quando fala na experiência da Argentina, do Chile, vem a história de que são 30 mil, 20 mil pessoas, uma quantidade imensa de gente, e de uma certa forma isso não é ressaltado, o porquê, não é respondido o porquê que no Brasil estão tantas pessoas, ou poucas pessoas, né? Como se o valor de ser pequeno ou não tivesse diferença desse negócio. A verdade é que o livro do Marcelo expõe o motivo disso.
o aparelho repressivo montado pelo DOI-CODE fez um exame seletivo, Rosa. Ele foi no ponto nevrálgico das organizações. Ele não fez como fez a ditadura argentina no Chile. Foi seletivo. Focou a ação. Pegou a estrutura das organizações, pegou o pessoal, os companheiras nossas, mais responsáveis, mais lúcidos, mais combativos, mais determinados no combate. Por isso é que o número é menor em comparação à Argentina, ao Chile, ao Uruguai, ao Paraguai. Uma coisa mais monstruosa, porque ali não tinha esse processo. O refinamento do aparelho repressivo brasileiro é uma história que precisa ser pensada e discutida. Por isso é que isso precisa vir à tona. Por isso é que essa coisa tem que ficar clara. Por isso é que não cabe essa atitude do ministro da Defesa atual e anterior e da presidente da República atual no sentido de uma visão de que é o esquecimento, de que é a conciliação histórica, conciliação com a tortura, com o crime. Isso não tem respaldo, né? Absolutamente nenhum. Não é só no plano jurídico. É no plano do tratamento das divergências políticas do período. Então, a eliminação, admitida claramente pelos caras, claramente. Isso está gravado, senhor Jacques Wagner, dona Dilma Rousseff. Está gravado. Comandantes militares do Brasil, está gravado. Essa história está aí. E ela precisa vir à tona, precisa vir na fonte cristalina das informações. E o problema aqui é porque se isso não for feito, o Brasil não passa limpo essa história. E, portanto, os elementos que fecundaram, se desenvolveram e levaram à ação repressiva da ditadura, estão colocados hoje na realidade brasileira, porque está aí o protesto, está aí a crise, está aí a situação sem resposta do governo e, evidentemente, que esse pessoal que está no aparelho repressivo continua intactos do ponto de vista da atuação repressiva ao movimento social hoje. E estimulando essas coisas absurdas de propostas, né, de intervenção militar para resolver o problema da crise, que é também uma consequência disso, porque na medida em que essa questão não é passada a limpo com o devido peso e os torturadores não vão para o banco dos réus, então termina ficando a ideia que não foi tão ruim assim a ditadura, vamos pedir a intervenção dos militares para resolver o problema da crise. Né? Então, é uma atitude irresponsável, né? Eu acho uma atitude irresponsável desses governantes, acho uma atitude de traição mesmo, né? Aos companheiros e companheiras que foram eliminados barbaramente. Até hoje o problema dos desaparecidos, que essa comissão da verdade não trouxe verdade nenhuma. A verdade da comissão da verdade, né? Não veio à tona. Pois é. Então, acho que é uma situação que exige, né, realmente que a gente possa levantar mais uma vez essa bandeira no sentido do esclarecimento, não só do esclarecimento dos mortos e desaparecidos, das torturas, mas também de colocar os responsáveis por isso, que ainda estão vivos, no banco dos réus, já que alguns deles já não aqui se encontram, né? Um das entrevistas, das informações, com o Malhães. É o Ustra. O Ustra. Entendeu? Pois é, mas o pessoal diz aí que ele fica telefonando para os outros, dizendo para não falar, né? Quer dizer, ele conta a história, é uma aberração, um negócio desse. Eu entendo que esse livro é um livro que merece ser não só lançado, é um livro que merece ser lido, discutido, debatido, e em cima dessas informações, o reerguimento do movimento que era da anistia. Os companheiros que foram presos, torturados, etc., tal, mas não só. Os jovens hoje, né? Os companheiros que estão na luta, os companheiros integrantes do movimento social do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, nós precisamos congregar essas pessoas para passar limpo essa história, porque o governo não vai fazer isso. Está comprometido com isso. Está muito claro. Os militares batem a bota e o pessoal se esconde, treme e fica com medo. E exatamente porque não pode vir à tona esse tipo de coisa, porque está intacto esse aparelho. Esses caras estão aí mandando e achando graça da comédia que está se desenrolando em plano nacional. Vamos lá, Rosa, vamos para a luta. Por falar nisso... nisso pois é, no seu tempo,
Eu estava, nós temos, pelos meus cálculos, temos ainda uns 18 minutos, 20, certo. Eu estava ontem, eu fiquei tentando, a gente está tentando se comunicar com o Marcelo Godoy hoje, e aí, que é o autor do livro, A Casa da Vovó, né? Eu estou aqui, ele tem uma página no Facebook, e no Facebook dele está também a charge fazendo referência ao problema do atentado, né, contra a revista Charlie, o jornal Charlie Hebdo. Inclusive tem uma pessoa que fez uma postagem aqui fazendo uma relação de uma coisa com a outra, né, em relação ao livro do Marcelo Godoy, a pessoa dizendo que quando falo que admira a coragem de jornalistas que mexem em vespeiro, é isso que eu temo, fazendo referência ao problema que aconteceu lá na França, né, que foram jornalistas, né, chargistas, que foram assassinados nesse fato translocado que a gente precisa aprofundar muito, né? Não se pode prender a uma análise superficial, como é a tendência da mídia de maneira geral, né, das pessoas, e que, antes de mais nada, manifestar a nossa solidariedade, né, as pessoas, os familiares das vítimas e a nossa indignação, o nosso protesto, né, inclusive fizemos um minuto de silêncio no nosso encontro de sábado, né, mas eu acho que é importante também a gente... Sábado não, foi quarta-feira. No dia. Foi quarta-feira, tem razão. É porque foi o reencontro nosso depois do recesso, né? Então, a gente acha importante trazer também esse assunto aqui ao nosso programa para que a gente possa fazer uma reflexão inicial, né, sobre essa situação muito grave e que nos chama a uma análise mais profunda e a dimensionar a natureza da crise dessa sociedade, a natureza do movimento que temos que encetar para realmente enfrentar essa problemática que se expressa nessa questão lá da França, né? O que aconteceu, o que está acontecendo é uma expressão da sociedade que nós estamos vivendo, né? Você trouxe aí alguns materiais, né, Jorge, para compartilhar aqui não vai dar tempo, com os nossos... Aqui nós recortamos aqui uma série de materiais importantes, comentários, fotos, reprodução de várias charges dos chargistas lá do Charlie Hebdo. Mas a gente achou também, Rosa, que era interessante hoje aproveitar a nossa retomada do programa e apresentar para o amigo e amiga do Crítica Radical uma abordagem inicial que não vai no rumo que está a mídia, que não vai nessa superficialidade que está aí. Eu acho que tem elementos nossos, da reflexão do grupo, que são muito sérias, são muito profundas, e nós achamos que é da maior importância encarar isso com a devida responsabilidade, porque os acontecimentos da França apontam um recrudescimento do processo de barbárie no mundo, e se nós não formos capazes de enfrentar isso, né, nós não abriremos uma oportunidade histórica diferente para a humanidade. Eu tentei resumir aqui alguns elementos, está no processo de elaboração, isso vai para a reunião nossa no final de semana, vamos discutir e tal, e a ideia seria fazer um pronunciamento oficial do grupo para que nós possamos botar não só no site, aqui no programa, mas levar o conhecimento da sociedade de uma maneira geral acerca disso. Vamos lá? Na quarta-feira próxima passada, dia 7 de janeiro, 10 pessoas foram assassinadas e 11 ficaram feridas na redação do jornal Charlie Hebdo, em Paris. Os cartunistas mais influentes da França foram alvo do maior atentado no país nos últimos 50 anos. O alvo foi o deboche, a piada. A vítima foi o humor, a sátira, que essas pessoas faziam no jornal. E essa ironia estava materializada em raízes no pensamento criativo nascido nas barricadas estudantis de maio de 68. Manifestações com milhares de pessoas se sucederam nas capitais em todo o planeta.
declarações as mais diversas, oriundas das mais variados setores se espalharam. Indignação, dor e revolta sacudiram o mundo com Je suis Charlie. A barbárie na redação do jornal Charlie, em Paris, no entanto, fará com que a sociedade atual reflita sobre si mesma e reconheça seus limites? Infelizmente, não estamos observando isso. Se isso persistir, estaremos diante dos últimos resquícios da capacidade de julgar de amplos setores da sociedade. Essa sociedade não quer reconhecer a si própria no espelho do terror. E com isso, se torna cada vez mais irrefletida. Quanto mais violentamente lhe apontam seus limites, mais fortemente ela se agarra a seu poder. E isso impossibilita que essa sociedade compreenda o nexo interno entre terrorismo e a ordem dominante. Estamos diante de um esquema elementar do emprego de toda a ideologia. Em vez de revelar o contexto repleto de implicações em que se está envolvido, é preciso identificar uma causa exterior para os acontecimentos e definir um inimigo externo. Isso aconteceu no 11 de setembro. Tudo se passa à margem do capitalismo, de seu fundamento, de sua crise, de sua razão, do anúncio do fim de suas categorias fundantes. A resposta para o sistema está numa cultura estranha, que se revela como uma ameaça sombria ao mundo ocidental. A justificação é que se trata de uma consciência pré-moderna, que desconhece o iluminismo e por isso teria que satanizar com atos de ódio cego as maravilhosas liberdade, igualdade, fraternidade, democracia, mercado, Estado, dinheiro, etc. Enfim, tudo o que há de bom e de belo na civilização ocidental. Portanto, estamos diante da tábula rasa sobre as reflexões de todas as pessoas que nos antecederam. Da tentativa de negar o questionamento sobre o conceito de progresso diante do tempo catastrófico da história do século XX. Do embuste de requentar a arrogante e ignorante burguesa filosofia da história dos séculos XVIII e XIX. De forçar de barra ao atribuir a nossa dimensão do terror ao outro. Mas com isso, o capitalismo despenca em busca de seu mais baixo nível intelectual. Afinal, são 500 anos da sangrenta história colonial imperialista. É um século de uma industrialização estatal burocrática fracassada. São 60 anos de integração destrutiva no mercado mundial. São 20 anos sob o absurdo domínio do novo capital financeiro transnacional. Portanto, não estamos diante de nenhuma mentalidade estranha. Ao contrário, tudo o que acontece hoje é produto imediado por esse sistema que foi implantado através das armas, o capitalismo. O capital hoje, predominante no mundo, é o próprio ventre gestante do megaterror. Por isso, o fim do capitalismo de Estado e de suas ideias foi tomado como um ensejo para silenciar a própria teoria crítica. As contradições da lógica capitalista não puderam ser discutidas, sendo declaradas inexistentes. E a questão da emancipação social, tão cara ao crítico radical, para além do sistema, foi considerada uma coisa irrelevante. O canto do otimismo da economia de mercado e da política do Estado foram propagandeadas como eternos. Agora, diante da crise da fronteira histórica do capitalismo, recebe a conta. Como diz Roberto Curtis, quando a razão crítica se cala, é o ódio assassino que toma o seu lugar. A atual sociedade do dinheiro sem valor não é capaz de analisar racionalmente a origem do terror, porque afinal teria que questionar a si mesma. A sociedade do terror e o terror da sociedade
correspondem-se como imagens de um espelho. Nesta quarta-feira, houve uma sangrenta tentativa de tirar-nos os sorrisos. Ainda que tenham matado os satiristas, jamais aniquilarão a sátira. O jornal Charlie Hebdo servirá de referência para aqueles que acalentam a vida e o riso em lugar do culto à morte. Mas essas sátiras com seus fundamentos correm o risco de serem arrastados pela onda de irracionalidade, se ela não proceder a uma análise da circunstância da crise, de suas causas e da possibilidade de sua superação. Para afastar o terror do terreno que lhe é fértil, só há um caminho: a crítica emancipatória da ruptura categorial concreta com o moderno sistema patriarcal produtor de mercadoria. É o que acalentamos para a nova fase dos companheiros e companheiras do Charlie. Um abraço, companheiros. Crítica radical. Muito bem, Jorge Paes. Eu acho que esse esboço, né, como você diz, de nota, expressa de forma bastante profunda e contundente, né, essa reflexão e esse alerta que a gente vem fazendo, aliás, desde o atentado com as Torres Gêmeas, né, a gente já levantava esses questionamentos, né, na época o Roberto Curtis era vivo, ainda fez artigos Nós muito... publicamos um caderno, né, Rosa? Exatamente, fizemos uma publicação. Inclusive uma atividade na Praça do Ferreira. Exatamente. Né? É um ato na Praça do Ferreira. Um ato na Praça do Ferreira, inclusive com uma performance, né, que mexeu com a praça toda, né? Então, na época era nem Bush nem Bin Laden, né? E agora esse fato se repete, aspas, né? Quer dizer, é uma coisa tão séria quanto foi o ataque às torres, e depois do ataque às torres ficaram evidenciados muitos elementos que, inclusive, demonstraram interesses, né, muito sérios, no sentido de se questionar como é que aquilo pôde acontecer, como se houvesse um interesse de algum segmento que a coisa acontecesse para justificar, inclusive, todo um processo de acirramento da guerra e tudo que se desdobrou a partir dos acontecimentos do 11 de setembro. Né? Então, eu acho que esse atentado, agora em Paris, né, contra os companheiros do jornal, Charlie Hebdo, né, tem que significar esse chamamento para uma reflexão mais profunda. Nós vamos certamente dar um acabamento a essa nota e colocarmos no nosso site e tudo, mas eu acho que, assim como nos referimos ao livro A Casa da Vovó, que traz a necessidade de encetarmos um movimento no sentido de enfrentar à altura o que aconteceu, nós precisamos, né, com muito mais força, muito mais ênfase, levar adiante essa reflexão, essa crítica categorial, esse dimensionamento dos limites dessa sociedade, e exatamente como você colocou na nota, Jorge, esse cinismo, né? Um certo cinismo, não confesso, de procurar sempre, fora do inimigo externo, uma justificativa, inclusive remetendo à pré-modernidade, como se isso não tivesse a ver fundamentalmente com a natureza da crise que nós estamos vivendo, com a falência dessa sociedade, dessa civilização, e a necessidade realmente de pensarmos um movimento que aponte uma perspectiva emancipatória, né? Eu acho que a morte dos companheiros deve reforçar, digamos assim, esse compromisso, né, de irmos às últimas consequências no sentido de contribuir para o esclarecimento dessa situação, né, desse limite dessa sociedade, e de levar adiante essa perspectiva da luta emancipatória, né, nesse esforço que estamos fazendo, inclusive,
do ponto de vista prático, com a proposta do sítio Brotando da Emancipação, né, Jorge, que, por sinal, no final do ano tivemos uma coisa importante, né, um tento importante, que foi passarmos a terceira parcela da contribuição referente à aquisição do sítio, né? Então, como vocês podem observar, esse programa é um misto assim, muito, muito forte, né? Porque a gente traz a alegria dos 85 anos da tia Lourdes, a gente traz, né, a divulgação desse livro do Marcelo Godoy, que traz à tona todas as nuances do que aconteceu nos cárceres da ditadura, em particular no DOI-CODE, e agora, né, essa barbaridade que acontece na França e que é a expressão dessa barbárie que toma conta e que a humanidade precisa encarar, que a sociedade precisa encarar. Nós não podemos continuar fazendo de conta que isso não tem a ver com a nossa vida, com o cotidiano que reproduz essa lógica que está levando a todo esse processo, né? Diga aí. A barbárie, não é isso? Não é inevitável. Portanto, nós estamos conclamando você para que nós possamos cerrar a fileira, nos organizarmos, claro, construir um movimento social de novo tipo, pensar uma teoria, uma elaboração teórica que dê conta desses desafios e organizar uma força, socialmente falando, constituída, organizada, crítica, radical, para dar conta dos desafios que estão colocados aí. Esse desespero do sistema, isso é a expressão concreta da falta de perspectiva. O sistema está sem horizonte, Rosa. O capitalismo não tem como responder às questões que estão colocadas. E os caras que estão no poder administram esse caos, administram essa barbárie. Hoje há uma administração democrática disso. Ela não tem saída. Como nós estamos sendo acochados aqui para o negócio da hora, pronto. Então nós temos que convidar você. Nós não poderíamos deixar de puxar esses elementos hoje aqui no programa, né? Você já falou. Certeza. E esse pronunciamento nosso, nós vamos até você a curto prazo, para que você possa refletir sobre as consequências das nossas medidas aqui no Brasil e no mundo, para que a emancipação humana se avizinhe da palma da mão. Muito bem. A Sandrinha chamou a atenção e eu vi aqui no Facebook, o Marcelo Godoy acabou de mandar aqui, pela mensagem, os telefones dele, para que a gente possa se comunicar, né, respondendo a mensagem que a gente mandou ontem. Não sei se ele está vendo o programa, né? Mas é importante esse contato, porque eu acho que a gente tem que realmente fazer essa articulação, né, dos companheiros aqui no Brasil, nos outros países, as pessoas que não aceitam realmente essa situação, como eu gosto sempre de dizer, não aceitam essa situação como a última palavra da história, né? Nós temos que nos constituir realmente como essa força consciente, né, criativa, determinada a rompermos com esse sujeitado a essa lógica e nos constituirmos como um antissujeito capaz de realizar essa grande tarefa que é a emancipação humana, né? Então, a gente renova aí o nosso abraço à tia Lourdes pelos seus 85 anos, né? A nossa congratulação também ao Marcelo Godoy pela coragem de determinação em escrever o livro, né? E a todos os povos do mundo que nesse momento se solidarizam com a França, que a gente possa realmente dar um passo além no sentido de mencionar as verdadeiras razões desses acontecimentos e ousarmos enfrentá-los na perspectiva da ruptura com essa lógica que está levando a humanidade a essa barbárie e o planeta à destruição. Estamos chegando. Lembrando do Chico Teófilo. Exatamente. Saravá, companheiros do Charlie. Pois é, vamos à luta. Exatamente. E não há dúvida que essa luta emancipatória realmente vai ter consequência perante o sistema que está aí. Vamos morrer de rir. Exatamente o que os chargistas, concretamente, estavam provocando com as suas charges, né? Vamos lá. É isso aí. É duro ser amado por babacas, diz aqui a charge
que o Marcelo Godoy reproduz, como se o Maomé estivesse dizendo isso, né? Tá certo. É isso aí, pessoal. Então, chegamos ao final do nosso programa. Um grande abraço. Vamos à luta emancipatória, vamos à crítica categorial, teórica e prática para romper com esse sistema da morte e vamos rir e lutar pelo reino da felicidade e não dessa desgraça que está aí. Um grande abraço.